Boa tarde, pessoal. Aulinha no sábado, que delícia. Vamos começar porque quanto mais cedo a gente começar, mais cedo acaba, né? Não, vai acabar exatamente no horário, 2h40, porque tem muita coisa para a gente ver. Eu estou vendo que tem alguns alunos novos, nem todos parece que estão aqui. Esses alunos, eu recomendo que vocês façam as tarefas das semanas anteriores, mas antes disso, leiam o material e assistam às aulas que estão gravadas e estão à disposição lá no Moodle para vocês acessarem. Ao fazer os trabalhos, lembrem-se de anotar. Eu tenho essa informação aqui no sistema de lançamento de frequências, eu sei exatamente a data que vocês foram matriculados, mas na hora de fazer o trabalho, lembre-se de anotar lá, aluno matriculado em tal data, para que eu não tire ponto de vocês por ter entregue algo fora da data, ok? Ou seja, vejam, os trabalhos todos do Moodle ficam abertos para vocês postarem a data que vocês quiserem. Vocês podem postar trabalho até no último dia de aula. A questão é que, para incentivar vocês a postarem na data correta, entregou atrasado, eu tiro um pontinho no trabalho, tá? Bom, vamos ao assunto de hoje, então. Nós vimos 3 conteúdos, livro 1, 2 e 3, é o terceiro agora. Esses 3 primeiros conteúdos, junto com o quarto, têm a ver com experiência do usuário. Ou seja, antes da gente começar a codificar uma página, seja ela dinâmica ou seja ela estática, a gente tem que ter alguma noção do que significa fazer um projeto de experiência do usuário. Então, os primeiros 4 livros, ou seja, as primeiras 4 aulas, têm a ver com esse assunto. A primeira aula, nós falamos sobre como a gente deve, quais as técnicas e estratégias que a gente deve utilizar para poder encontrar um problema. Achar um problema para a gente resolver. No segundo, a gente estudou técnicas para conhecer o usuário. Que usuário? A pessoa que está com o problema. Então a gente vai resolver o problema através de alguma automação, através de alguma ferramenta de software, certo? Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre usabilidade. Eu vou apresentar para vocês técnicas para construir a solução. Então vejam, nós vimos uma primeira aula sobre o problema, uma segunda aula sobre a pessoa que está com o problema, ou seja, o usuário, e a terceira agora, a gente vai falar sobre técnicas para a gente projetar da melhor forma possível uma solução para o problema. A quarta e última aula de UX fala sobre acessibilidade. Acessibilidade no seguinte sentido: você construir uma solução que seja acessível ao maior número possível de pessoas. Mas isso é assunto para segunda-feira. Vamos começar então a falar sobre usabilidade com UX. Primeiro a gente vai estudar um monte mesmo. São 9, se não me engano, teorias de usabilidade. Depois a gente vai estudar o pai da usabilidade, que foi o Nielsen. O Nielsen ele determinou 10 heurísticas. No caso, heurística significa regra, tá? 10 regras que devem ser seguidas quando você for desenvolver qualquer coisa que tenha interação com uma pessoa. Ou seja, são heurísticas que têm a ver com a interface humano-computador. Usabilidade, interface humano-computador são termos que hoje em dia já estão mais antigos. Eles são utilizados dentro de uma disciplina maior chamada de experiência do usuário, ou em inglês, User Experience. Por isso, ou o X, o X, ok? E depois nós vamos falar sobre 3 ferramentas, Crazy Eights, Zenvolt e Marvel Prototype, que tem a ver com, também, definição da solução para o usuário. Lembrando, como sempre, que vocês, se tiverem alguma coisa para me interromper, me interrompam. Teorias de usabilidade. Usabilidade é uma característica que a gente percebe melhor quando ela é ruim do que quando ela é boa.
Por isso, falamos muito de problemas de usabilidade, que são falhas na interação, na comunicação do produto com a pessoa que está usando, o usuário. Usabilidade é um termo que deriva da ergonomia e surgiu nos anos 80. Ergonomia é a disciplina que procura entender as interações entre pessoas e elementos de um sistema para otimizar o bem-estar e a performance. De forma geral, hoje falamos de ergonomia mais aplicada a objetos físicos, como a sua cadeira de escritório, e usabilidade aplicada a interfaces digitais. Mas quando a interação das pessoas com os sistemas deixa de estar limitada a uma tela, as fronteiras se diluem ou deixam de ser relevantes. Então a gente está dizendo que o que a gente chama de ergonomia, quando a gente está falando de uma cadeira, de uma mesa, de qualquer equipamento que precisa, de certa forma, estar adaptado ou formatado ao seu corpo, a gente também fala de usabilidade quando a gente está falando sobre interfaces. E uma página web é uma interface, um aplicativo no celular é uma interface, e por assim vai. Tudo que seja digital é usabilidade. Tá? E existem uma série de teorias a respeito de usabilidade. A gente vai começar a falar sobre cada uma delas a partir de agora. Lei de Higg. A lei de Higg tem sido aplicada na UX como a simples ideia de quanto mais opções de escolhas forem apresentadas aos usuários, mais tempo levarão para chegar a uma decisão. Como ela pode ser aplicada? Categorizando escolhas, imagine um menu de navegação que oferecesse acesso direto para cada página em seu site. Os usuários levariam um bom tempo até encontrar a opção desejada. Agrupando as escolhas em categorias, você pode ocultar as escolhas e exibi-las apenas quando houver uma interação do usuário. Um elemento de interface bem conhecido como Um elemento de interface bem conhecido que utilizamos para esse fim é o drop-down. Drop-down é esse menuzinho aqui que você vai abrindo e ele vai descendo e apresentando mais opções. Para aplicações com fluxo de navegação complexo, existe uma técnica chamada card sorting que pode ser útil para definir melhor as categorias e como elas podem ser agrupadas de acordo com seus usuários. O que vocês estão vendo nessa foto aqui é alguém utilizando a técnica do card sorting, que nada mais é do que você organizar o menu de opções do seu software no papel, organizar, colocar elas bonitinhas aqui, agrupadas, para que depois você possa construir um menu drop-down da maneira como está apresentado aqui em cima. Ó. Construir esse menu drop-down baseado na organização em papéis que você fez aqui embaixo. Essa é uma das aplicações da lei de Higg, que quer dizer o seguinte: você tem que limitar as opções do usuário para que a sua interface seja mais eficiente. Além dessa utilização, ou seja, categorizar as escolhas que o usuário tem que ter a cada momento na tela, você também tem a questão da redução da complexidade. Se a sua aplicação tem um processo complexo, você pode usar a lei de Higg a seu favor, mostrando-o por etapas, tornando mais fácil e amigável para seus usuários. Em cada etapa, lembre-se de deixar claro para os usuários onde eles estão, onde eles podem ir, de onde estiveram. Aqui, vocês estão vendo uma telinha simples de uma implantação de um aplicativo qualquer. Essa telinha simples, ela tem aqui, ó, quantos passos você tem para poder instalar o software. E aqui você consegue perceber que vão ser 3 passos, ó, 1, 2, 3 bolinhas. Aqui você está dizendo, com esse pequeno gráfico simples, de onde é que a pessoa está, de onde que ela veio e para onde que ela vai. E aí você vai apresentando as janelinhas aos poucos para a pessoa seguir a instalação do software. Quem já instalou um software, eu imagino que todos vocês já devem ter instalado software em alguma vez na vida, já viram essa história de você reduzir a complexidade e ir apresentando pequenas etapas até chegar no final de uma tarefa que seria mais complexa. Né? Você vai criando um passo a passo para dividir em pedaços a complexidade. Essa é a lei de Higg. A gente também tem a lei de Fitts.
Criado pelo psicólogo norte-americano Paul Fitts em 1952, é uma lei que prevê o tempo necessário para mover-se de uma posição inicial até uma posição final com base no tamanho do alvo. Em UX, a lei é normalmente avaliada em interfaces gráficas utilizando um mouse. Como ela pode ser aplicada? Aumentando a área dos botões. Um elemento de interação deve ser visualmente diferente de elementos que não possuem nenhuma interação. E uma das formas de diferenciá-lo é através do tamanho. Aumentando a área do botão, irá aumentar o nível de precisão para interagir com o elemento. Então a gente está falando aqui sobre o uso do mouse e posicionamento dos elementos clicáveis na tela. Tá? Veja que isso daqui já tem muito a ver com a interface do site que vocês vão criar. A gente tem que prestar atenção no caminho que leva. Como é que eu vou explicar para vocês? O caminho que leva para você sair de um lugar na tela que você projetou e ir até outro lugar para clicar. Vamos dizer que você construiu uma tela onde você tem aqui em cima, aqui onde está escrito Lady Fitts, você tem aqui em cima um local onde a pessoa tem que digitar alguma coisa. Aí ela terminou de digitar, ela tem que ir com o mouse até lá embaixo e clicar. Aí aparece uma outra tela igual, ela tem que voltar lá em cima e clicar e digitar. Aí ela tem que ir com o mouse lá embaixo e clicar de novo. Observe que esse movimento ele é altamente ineficiente. Você tem que caminhar a tela inteira 2 vezes para poder dar entrada numa informação. Ou seja, você tem que sempre prestar atenção na questão da Lady Fitts e, principalmente, fazer com que os elementos clicáveis, esse botão aqui que está aqui embaixo, poderia ser aqui ao lado. Esses elementos clicáveis, eles sejam de um tamanho que a pessoa consiga mirar nele com o mouse com facilidade. Às vezes você não consegue mirar com o mouse porque o negócio está tão pequenininho, né? E algumas vezes a gente percebe que é de propósito. Propaganda em joguinho. Propaganda em joguinho sempre tem um xizinho para você marcar para a propaganda sair da tela, não é? Só que cada vez eles estão construindo esses xizinhos menores para você não conseguir clicar com o dedo. Isso é intencional e é bem absurdo, né? Mas é verdade. Bom, agora tem uma outra situação de aplicação da Lady Fitts, que é a questão de utilizar os cantos da tela. Utilizando os cantos da tela, em desktop, os cantos da tela possuem um limite no qual você não consegue ultrapassar utilizando o mouse. O cursor do mouse trava quando você tenta ultrapassar esse limite. Sendo assim, os usuários precisam de menos precisão para interagir sobre essa área, pois eles podem simplesmente arrastar rapidamente o mouse para um dos cantos que o cursor do mouse não irá ultrapassar. É comum encontrarmos os principais elementos de interação de uma aplicação em uma dessas áreas, como é o caso do botão iniciar do Windows ou o botão fechar dos navegadores. Tanto o botão iniciar fica na parte de baixo, no lado esquerdo, como o botão de fechar o aplicativo fica na parte de cima do lado direito. Isso não é feito por acaso. Isso é intencional, isso é estudo de projeto de interface. Por exemplo, essa tela que vocês estão observando aqui, ela é uma das 2 telas que eu utilizo. Eu utilizo 2 telas ligadas ao mesmo computador. Tanto que, observe que o mouse está aqui. Está nesse cantinho aqui o mouse. Ó. Se eu vir para cá, ele some, porque eu entro na outra tela. Observe que aqui tem uma setinha no canto esquerdo e do lado de cá eu também tenho uma setinha. Para que eu possa ir até a setinha do lado de cá, é só eu fazer isso com o mouse, ó, que o mouse para. O ponteiro do mouse para no lugar onde eu quero. Se eu for tentar fazer a mesma coisa do lado direito, do lado de cá, o que vai acontecer? Como não é o fim da tela, não é o limite da tela, é mais difícil de posicionar. Eu não posso simplesmente correr com o mouse, porque ele não vai prender no canto, ele vai ultrapassar aí para o outro lado. É isso que ele está falando, a Lady Fitts está falando quando a gente utiliza os cantos da tela. Ou seja, elementos que vão ser muito utilizados
eles devem estar nos cantos da tela, em cima, embaixo, de um lado do outro, nunca no meio da tela. Essa é a aplicabilidade da lei de Fives. Lei de Miller. Boa tarde. Boa tarde. Os estudos de George Miller apontam que a maioria das pessoas armazenam 7, mais ou menos 2, itens de informação na memória de curto prazo. Ou seja, a nossa memória de curto prazo comporta entre 5 a 9 itens. Como ela pode ser aplicada? Se uma tarefa tiver uma sequência definida de passos, você deve guiar o usuário utilizando um passo a passo ou algo semelhante. Não force o usuário a memorizar uma série de comandos ou como navegar várias telas para concluir a tarefa. Embora as teclas de atalho e linhas de comando muitas vezes poupam nosso tempo, não devemos usá-las como únicos meios de interação, pois elas exigem memorização e aprendizado. Se for imprescindível o uso de atalhos, forneça um guia ou de referência ou algum outro tipo de material de ajuda para os usuários. A lei de Miller, ela nos mostra que a nossa memória ela é limitada. Você não deve colocar uma quantidade muito grande de elementos numa mesma tela. Se tiver mais de 9 itens dentro de uma tela, o ideal é que você crie mais de uma tela. Você divida a tela em mais de uma. Mesmo que seja uma tela que seja aquele esquema de passos. Você preenche a primeira tela, clica, abre uma outra tela para você continuar preenchendo. Não tem problema. O importante é a gente ter em mente de que a nossa memória de curto prazo ela tem uma capacidade limitada, entre 5 e 9 itens. Então a nossa memória não vai guardar mais do que isso. Memória de curto prazo. Então a lei de Miller nos ajuda a projetar telas mais simplificadas para que você tenha interfaces mais minimalistas, vamos dizer assim. Então observem aqui nessa tela. Time zones. Você tem aqui a área do meio do celular, ela é mais fácil de ser acessada, é a área mais confortável de ser acessada, porque 49% dos usuários usam esse meio, usam o celular dessa maneira, com o dedo apenas. Outros 36% utilizam segurando numa mão com o dedo indicador. E 15% utilizam as duas mãos. Então, observe o seguinte. Se 49%, ou seja, metade das pessoas que utilizam o celular, utilizam dessa primeira maneira aqui, então a gente tem que estar preparar o nosso software para que a gente coloque as coisas que serão clicáveis em áreas que o dedão alcança. É disso que a gente está falando. E aí a gente pode passar para essa parte de baixo aqui, onde a gente vê áreas verdes. E aí a gente está vendo para quem não é canhoto, ou seja, para quem é destro, né? Quem segura o celular com a mão direita. Não, no caso aqui, é isso mesmo, com a mão direita. Vocês podem observar que o verde aqui, ó, iPhone 4, 5, 6 e 6 Plus. A parte verde, ela é grande no iPhone 4, que é pequeno, mas lá no iPhone Plus, que é aquele grandão, ela diminui bastante. Então a gente tem que perceber que a área verde é a melhor área, a área mais confortável para você colocar botões para serem clicados. A área amarela é mais ou menos e a área vermelha é a pior área para você colocar botões. Principalmente aqui no iPhone 6 Plus, que é aquele celular grande, a parte de cima da tela não deve ter botões. E aqui do lado direito, no cantinho, também não. Então essa é a lei, uma diretiva interessante para quem usa, para quem vai fazer o aplicativo no celular, né? E também a gente tem orientações a respeito do tablet. Time zones. Com isso, a preocupação de onde colocar elementos da interação na tela ganha mais uma variável: se é confortável de se alcançar ou não. Uma das justificativas da Apple em não aumentar o tamanho da tela de seus aparelhos era justamente por conta disso. De nada serve o elemento de interação, um botão, por exemplo, se ele está fora de alcance. Ela acabou sucumbindo a telas maiores de 4 polegadas por conta da pressão mercadológica do setor. Os consumidores queriam telas maiores.
E por tela maior, a gente pode falar sobre os tablets também, que são telas maiores. Vocês podem observar que tablet já é comum que você segure com as duas mãos. E aí, os elementos clicáveis devem estar nas bordas esquerda ou direita. Se você colocar no meio ou embaixo ou em cima, você vai estar dificultando o trabalho, o conforto do usuário com a interface que você projetou. E agora eu vou falar sobre microinterações, que é uma outra questão importante. Microinterações são pequenos momentos em que o usuário e o design interagem. Sabe aquela ocasião na qual você digitou uma senha errada e foi notificado, seja por um barulho, uma cor ou um ícone animado? Você recebeu um feedback negativo, como a senha inválida, certo? Pois bem, essa pequena interação animada foi uma microinteração. Dan Schafer, autor do livro Microinteractions, Designing with Details, diz que essas pequenas ações são elementos que mal notamos até que eles não estejam lá. O sucesso de uma microinteração não é baseado em seu grau de animação, percepção ou tamanho, mas sim pela eficácia que ela apresenta em cada uma das 4 partes que compõem as boas práticas da interação. A microinteração começa com um gatilho, trigger, que pode ser uma ação manual, ou seja, iniciada pelo usuário. Então a gente está falando aqui sobre 4 regras que se baseiam as microinterações. Primeiro a trigger, depois rules, depois o feedback e depois loops em models. Vamos ver cada uma delas de uma forma mais detalhada. Microinterações. Primeiro trigger. Trigger. Entretanto, ele também pode ser uma ação iniciada pelo sistema, no qual o software detecta determinado comportamento e inicia uma ação. O ponto é que a microinteração só acontece quando um gatilho é ativado. Então, o trigger é o gatilho. Aliás, trigger em inglês é gatilho. O gatilho que dispara alguma ação do software para atender alguma situação que disparou aquela questão. Pode continuar. Rules. Como o próprio nome sugere, as regras, rules, definem o que pode e o que não pode acontecer na sequência de eventos quando uma microinteração é acionada. Muito bem. Feedback. Já que as regras, rules, são invisíveis, é por meio do feedback que o usuário entende e percebe o que está acontecendo. Qualquer coisa que um usuário veja, ouça ou sinta enquanto uma microinteração está acontecendo é um feedback. Eu não estou conseguindo enxergar loops e models. Como o próprio nome sugere, os loops têm a ver com repetição. Eles determinam quanto tempo a microinteração dura, se ela se repete e como ela muda com o tempo. Em contrapartida, os modes mudam a forma padrão de como as coisas funcionam e operam. Por exemplo, a configuração do modo não perturbe em seu telefone. Então tudo isso é microinteração, são pequenas ações de interface que provocam o usuário a interagir com o software. E existem regras para isso, como vocês podem observar. E tem teoria se baseando nessas regras. Toda microinteração, então, vai ter o seu trigger, as suas rules, o seu feedback, os seus loops e modes. Ô Marco, pode falar. Os pop-ups que sobem na tela seriam considerados microinterações também? São microinterações, com certeza. Primeiro, qual é o gatilho que dispara um pop-up? Imagina um pop-up qualquer, de uma tela de, sei lá, de venda. É alguma coisa que quer chamar a sua atenção. Sim, às vezes você colocou no carrinho da tela de venda um produto que não tem estoque. Certo. Isso poderia gerar um pop-up. Esse pop-up vai aparecer aonde, de que cor, vai ter um barulho, não vai ter. Isso é o feedback, ou seja, a maneira como ele vai aparecer. Apresentando para a gente as regras, os rules. As regras são justamente, colocou no carrinho mais do que tem no estoque, dispara esse feedback.
O loop significa, esse pop-up vai ficar 10 segundos na tela ou ele vai esperar o usuário clicar no botão? Né? Entendi. Assim por diante. Beleza. Então, microiterações está resolvido, já entendemos. Vamos passar agora para um conceito um pouco mais difícil de entender, que é o conceito de affordance. Affordance. A definição de affordance foi proposta pelo psicólogo James Gibson em 1977, para denotar a qualidade de qualquer objeto que permite ao indivíduo identificar suas funcionalidades através de seus atributos, forma, tamanho ou peso, de maneira intuitiva e sem explicações. O termo passou a ser utilizado nas interfaces digitais pela disciplina de IHC, Interação Homem-Computador, e Design de Interação, estando hoje incluso em qualquer teoria de UX. Quando desenhamos os elementos de uma aplicação, muitas vezes adicionamos sombra, relevo e outros efeitos visuais, baseados em objetos utilizados no mundo real. Quando você ignora as affordances, você pode estar quebrando o processo de percepção do usuário, forçando o usuário a reaprender algo que ele poderia descobrir sozinho ou até mesmo já sabia. As affordances são divididas em 4 tipos, que podem facilitar muito no processo de desenho da interface. Logo após você entender o público, é recomendado planejar modelos mentais que possam usar affordances para facilitar o uso do produto. No caso, quando ele está falando aqui entender o público, ele está falando sobre a nossa aula passada, entender o usuário que a gente vai desenvolver o software. O usuário, ele pode ter, às vezes, uma linguagem própria ou alguns sinais que tem a ver com a cultura dele, que se você utilizar na sua interface do seu site, vai facilitar o entendimento dele mesmo. Então, vamos para a próxima página aqui do Affordance. Então, existem 4 tipos de affordance, se não me engano, são 4 tipos de affordance. E o primeiro deles é chamado affordance explícito. Affordance explícito. Quando tornamos um elemento óbvio e claro de suas funcionalidades, indicando exatamente o que precisa ser feito. O famoso slide to unlock do iOS era isso. Além de mostrar um botão em formato de deslizante, tinha uma mensagem clara explicando o que devia fazer. Então, esse primeiro tipo de affordance é aquele que está claro, está explícito, está bem nítido na nossa cara. Para você desbloquear o celular, você tinha ali, está escrito slide to unlock, ou seja, deslize para desbloquear. Você tem uma seta apontando o botão que você deve deslizar essa seta para o lado direito. Então está muito nítido, muito óbvio do que precisa ser feito, não é isso? Essa é a ideia. Ô Marco, Slide to unlock, que é o affordance explícito. Diga. como chama esse... Agora que eu tô reparando aqui, esse recurso de slide to unlock, ele tem um nome específico? Não sei. Não, né? Não sei. Como objeto, você quer dizer objeto de objeto gráfico para usar software? Isso. Talvez seja slide mesmo, mas eu nunca botei um elemento desse num software meu. É por causa que, reparando, esse recurso tornou mais sugestivo. Hoje em dia já é atender a chamada, também usa esse recurso, um despertador também. Sim. E não tem nenhuma informação, igual antigamente tinha no deslize para destravar. Aí é uma questão que eu vou dizer para vocês vão achar meio ridículo eu dizer isso, mas a Apple e o Android, aí eu posso colocar iOS e Android, os dois juntos, elas, ao longo dos últimos anos, elas nos ajudaram, a Apple e todas as outras todas, né, a Samsung, etc., elas nos ajudaram a entender os elementos de uma forma mais clara. Antes, a primeira interface do iOS, por exemplo, ela era formada de elementos com muita cara, com muito affordance. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é interessante mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Devia ter tá com isso dentro da apostila já, mas é bom que eu acrescento isso depois. Primeira versão do iOS.
Se eu consigo colocar isso na tela. Como que eu posso colocar isso na tela? Bom, vou colocar assim mesmo. Vou botar aqui, ó. Bom, vocês estão vendo aqui a primeira versão do iOS. Como é que eu vou explicar para vocês? Os elementos na tela, eles têm muito mais cara de elementos da vida real. O iOS 1 ele era composto de elementos com muita cara de elementos que você usa normalmente. O que eu quero dizer com isso? O calendário tem cara de calendário. A câmera é uma lente mesmo. O bloco de notas é um bloco de notas. O relógio é um relógio que poderia ser um relógio de verdade. Até esse elemento aqui, que é o elemento de você acessar livros, leituras, olha só, é uma estante. Você olha para ele e você vê uma estante. Então eles eram muito nítidos, muito claros. Se você pegar a última versão do iOS, qual que seria a última versão do iOS, hein? Deixa eu colocar aqui. iOS atual? iOS atual deve vir alguma coisa. Vou pegar as imagens. Vamos ver aqui se eu consigo achar uma imagem para a gente entender o que eu estou falando. Eu queria ver os elementos na tela. iOS atual, layout, sei lá, alguma coisa do tipo. Aqui já dá para ver. Não sei se dá para vocês perceberem, mas primeiro, foto já não é uma florzinha desenhada. Tá? As coisas agora ficaram não com menos affordance. Elas têm menos cara de elementos da vida real. É isso que eu quero dizer para vocês. Elas agora elas são mais desenhadas, mais gráficas, com menos cara de elementos da vida real. Eu vou melhorar esse material da apostila e acrescentar lá uma explicação sobre essa questão de affordance, porque isso fica muito fica muito claro quando a gente fala da evolução dos sistemas operacionais de celular desde que o celular foi criado. No começo, os elementos eles eram muito ligados com elementos da vida real, com objetos da vida real, e hoje não mais. Inclusive, esse slide to unlock que vocês estão vendo na tela aqui, isso é da primeira versão do iOS. Hoje em dia não é mais assim. Tá bem, mas não tem mais aquele negócio, aquele botãozão em 3 dimensões. Você tem que arrastar para cima. E tem só uma frasezinha lá no canto, lá embaixo. Então diminuiu o affordance. Está muito mais perto da realidade. Bom, não sei se eu expliquei bem, mas eu tentei explicar da mesma maneira que eu consegui. Essa questão do affordance explícito. Vamos agora passar para o affordance padrão. Emanuele, você lê para a gente o affordance padrão? Affordance padrão. Sempre são baseados em padrões antes vividos pelos usuários. Um grande exemplo são os hiperlinks azuis. Eles surgiram nos primeiros navegadores, como o Mosaic. A cor azul parece uma escolha óbvia. O fundo já está cinza, o texto já está preto e as cores claras não aparecem bem em um esquema de cores preto e branco. Então as opções eram vermelho, azul e verde. Mas vermelho e verde são detectados pelas mesmas células no olho, e a forma mais comum de daltonismo é o vermelho e verde. Então, fazia sentido escolher uma cor que todos pudessem ver e que não se confundisse com o preto. Logo, surgiu uma affordance baseada em um padrão, o hiperlink azul. Vejam, antes de surgirem páginas web nos computadores, antes de existir internet, não existia essa noção de que aquelas palavras escritas em azul vão me levar a uma outra página. E essa noção ela não existia. Ela foi construída como um padrão. É por isso que eu estou chamando isso de affordance padrão. Ou seja, os hiperlinks serem azuis foram um padrão definido no início, quando se criou as páginas HTML. Affordance respondido. Neste caso, o affordance não está disponível, claro, até que uma ação seja realizada pelo usuário. É utilizado para diminuir a complexidade visual de um design, exibindo apenas as informações relevantes em determinado contexto. Por exemplo, a tela bloqueada do iOS tirou a obviedade do slide to unlock para o minimalismo. O usuário não recebe nenhuma informação do que deve ser feito para o desbloqueio. Então, o que está sendo mostrado aqui do lado
é que você entra na tela, você não vê nada. Agora, se você como é que eu vou dizer? Tomar alguma ação, vai aparecer o escrito aqui embaixo. Isso é affordancy escondido. E o affordancy metafórico? Affordancy metafórico. Desde as primeiras interfaces gráficas, sempre usamos referências do mundo real como metáforas em interfaces digitais. Ícones e símbolos são um grande exemplo disso. O carrinho de compra, o envelope, o telefone, o vídeo, a impressora e etc. Elas podem ajudar a comunicar ideias abstratas sem muitas instruções, e devemos ter em mente que algumas já se tornaram affordancy padrão. Mas ao utilizá-la, certifique que a sua audiência irá entendê-la. Está escrito aí, apagado, embaixo da barra. Eu já anotei aqui para arrumar isso. Então vejam, a gente vai utilizar, em vez de frases, palavras ou coisas do gênero, a gente vai de novo nos vincular a elementos da vida real. Por exemplo, um desenho de um carrinho de compra, um envelope para mostrar um e-mail, um telefone, um vídeo, a impressora. Aqui no lado, a gente tem uma nuvenzinha e uma seta subindo. Alguém pode decifrar para mim o que quer dizer isso? O que quer dizer esse primeiro símbolo aqui? É o upload, não é? Para enviar para a nuvem. Upload, para você mandar algo aqui para a nuvem. Exato, é alguma coisa que você está tirando do seu computador e colocando na nuvem. Observe que todo mundo, a audiência, é que vai definir se você consegue entender isso ou não. Isso do lado aqui é uma impressora. Isso do lado aqui é um ícone de busca. Isso é affordancy metafórico. É você utilizar uma metáfora do mundo real dentro da sua interface. É bem sugestivo, né? Sim, e você vai criando um padrão, porque todo mundo vai percebendo o que quer dizer aquilo. Sim. Né? Fica muito mais fácil de trabalhar as interfaces. Microtexto. Houve uma época onde grande parte das interfaces digitais, mais detalhadamente sites, utilizavam grandes blocos de texto para comunicar mensagens aos usuários. Talvez uma herança das revistas, cartilhas ou manuais de instrução, onde parte do pressuposto que o usuário está disposto a ler textos em profundidade. Quando surgiram os dispositivos móveis, uma mudança de paradigma ocorreu, afetando não apenas a forma como os sistemas são desenhados, mas também a forma como os usuários se comportam ao interagirem com eles. Do ponto de vista do sistema, interfaces extremamente pequenas, com espaço limitado para texto e um tipo de interação muito mais curta. Do ponto de vista do usuário, uso muito mais fragmentado da tecnologia no decorrer do dia, 150 vezes em média. O hábito do multitarefa e um nível de concentração muito diminuído sobre o que está sendo feito. Tendo isso em vista, é natural que as pessoas estejam muito menos dispostas a ler interfaces. O que acontece é que a gente tem evoluído e mudado a maneira como a gente interage com interfaces digitais desde que o celular surgiu. No caso, o celular surgiu não, desde que o smartphone surgiu. Desde que o celular se tornou um computador. Porque anteriormente o que você tinha acesso a uma interface digital apenas num computador. E para você utilizar esse computador, você sentava e ficava olhando para a tela. Ou seja, você, de certa forma, você parava uma parte do seu dia para interagir com aquele equipamento digital. A partir do momento que esse computador foi para o seu bolso, isso mudou radicalmente a maneira como a gente interage com uma interface digital. Primeiro que você não para, você não senta para consultar uma interface digital como você fazia antes. Você utiliza em pé, deitado, na rede, andando na rua, você utiliza a qualquer momento. Tem gente que até usa andando, tem gente que até usa dirigindo. Olha que absurdo. Tiveram até que fazer uma lei proibindo as pessoas de usar celular quando dirigem. O que acontece é que isso mudou não só a maneira como a gente interage com uma interface digital, mas aos poucos está mudando, inclusive, a maneira como a gente raciocina. O nosso cérebro, de certa forma, ele está mudando a maneira como a gente pensa as coisas. E isso é uma mudança brutal. E tem a ver com a interface.
Claro, nós vamos ser desenvolvedores de software, a gente vai projetar a interface. A gente tem que estar ciente disso. Esse é o assunto que trata o microtexto. Microtexto. Daí sugere o termo microtexto, microcopy em inglês. Na prática, a arte de conseguir transmitir uma mensagem em pequenos fragmentos, num espaço limitado de texto, com concisão, clareza e personalidade. Pode ser um nome de um botão, uma mensagem de erro ou sucesso, uma linha de instrução exibida acima de um formulário, um microtexto de ajuda, qualquer texto de interface. É possível observar o uso de microtexto sobre dois aspectos, um mais funcional e outro mais emocional. O aspecto funcional é esse que descrevi no parágrafo anterior, uma ação simples onde todos os estados são transmitidos com clareza ao usuário, sem erro, sem ruído ou ambiguidade. Já o aspecto emocional é um termo mais abstrato, obviamente. O microtexto ajuda não apenas o usuário a entender o que está acontecendo no sistema, mas também a formar em sua cabeça a percepção que ele tem daquele produto ou marca. Muito bem, vamos analisar agora melhor essas questões de aspecto funcional e emocional em alguns exemplos que a gente vai ter aqui. João Pedro Freitas, lê pra gente sobre essa parte. Microtexto, né? É. Além de explicar uma ação, cadastrar, um microtexto pode ser usado para orientar o usuário na realização de uma tarefa. Sua senha deve conter no mínimo 6 caracteres, ou dar feedback sobre uma ação que ele realizou. Sua conta foi criada com sucesso. Também é possível usar microtextos para antecipar necessidades, anseios ou preocupações que o usuário terá ao realizar determinada tarefa. Veja o exemplo de antecipação no formulário de criação de um novo Tumblr. Na frente onde está o comando URL, tem uma frase escrita ali. Deve estar ruim para ler, né? Só para mostrar aqui onde é que está a frase. You can change this at any time. Ou seja, você pode mudar isso a qualquer momento. O que acontece? As pessoas que projetaram essa interface perceberam que quando chegava o momento de decidir qual seria a URL do Tumblr que estava sendo criado, as pessoas paravam, elas não seguiam em frente. Porque elas achavam que se ela definisse o nome ali, ela não ia poder mudar depois. Então, essa frase aí ela é muito importante, porque ela deixa o usuário mais tranquilo para criar um nome qualquer. E depois, se ele precisar mudar, ele vai poder mudar. Essa é a ideia do microtexto, para facilitar a vida do usuário numa interface qualquer. Dan Saffer aborda o assunto microcopy e dá algumas dicas úteis na hora de escrever esse tipo de texto. Evite nomes de ações muito vagos, como enviar. O que acontece depois que o usuário envia os dados do formulário? O texto de instrução é absolutamente necessário. Você não precisa adicionar um "por favor, faça login" acima de um formulário de login. Quando o texto é muito longo e precisa ser truncado na interface, tenha certeza de que o usuário consegue ler o texto completo facilmente. Teste seus textos com usuários reais. Mostre uma interação com o microtexto para eles e peça para eles dizerem em voz alta o que acham que acontecerá ao clicarem ou interagirem. Use linguagem humana, não do sistema. Postado há 3 horas é muito mais fácil de entender do que postado em 4/3/2014 às 2h33. Um detalhe que acaba passando batido em muitos produtos por aí. Ou seja, de tudo que está sendo dito aí, eu acho que o mais interessante é esse último, da gente evitar de colocar mensagens para o usuário que pareçam sair de um computador. Não, a gente tem que tentar fazer com que essas mensagens sejam mais humanas, mais próximas daquilo que a gente está acostumado a ler. E principalmente, sempre que você for testar uma interface, teste com usuários reais e fique observando como que ela interage com a sua interface, para que você perceba as dificuldades e as facilidades, as dúvidas, e vá modificando o microtexto associado, ou até acrescentando o microtexto associado à interface, para melhorar a experiência do usuário. E, finalmente, a última parte. Microtexto. O microtexto representa também uma ótima oportunidade para expressar a personalidade da marca. A escolha certa das palavras transmite alguns dos valores da marca para seus usuários.
A seguir, 3 dicas sobre o impacto dos microtextos na UX do ponto de vista emocional. Comunique benefícios, não funcionalidades. Se você explica para as pessoas o porquê de você estar pedindo para que elas fazem algo, é muito mais provável que elas acabem. Funcionalidade é sobre o que o produto faz, benefício é sobre o que ele permite você fazer. Fale a língua dos seus usuários. As pessoas respondem bem às palavras, frases e tons de voz dependendo da própria personalidade delas. E não porque você escolheu a palavra certa. É nessa hora que as pessoas são úteis. Elas te ajudam a se comunicar com os usuários de uma forma natural e lógica para eles. E isso resulta em uma melhor experiência do usuário. Você não diz para uma criança, essa informação é ilógica e, portanto, inválida. Você diz, não é assim que funciona, deixa eu te explicar. Mantenha os textos curtos. Clientes costumam sempre pedir mais palavras em uma página, mas o texto sempre pode ser mais curto. Na maioria dos casos, textos mais curtos geram melhores resultados. Acompanhar o desenvolvimento dos textos que serão exibidos na interface é importante não só para garantir uma boa usabilidade, mas também para ter certeza que o texto e a imagem estão trabalhando juntos para transmitir uma mensagem alinhada com a marca. Muito bem. Então vejam que há uma preocupação aqui da maneira como você elabora essas frases que estarão na sua interface. E isso traz uma questão emocional muito grande. Primeiro, fazer textos mais curtos, depois, falar uma linguagem que tenha mais a ver com o usuário, e nesse caso, a construção da persona, que fez parte da aula passada, nós falamos sobre persona na aula passada, hein? É importante para você falar a linguagem do seu usuário e, em último, comunicar o que o software pode fazer pela pessoa, não simplesmente comunicar o que o produto faz. Isso é diferente. Você fazer uma frase que tente convencer o usuário a respeito daquilo é diferente de você simplesmente dizer, meu produto faz isso. É diferente a maneira como você impacta o usuário do ponto de vista emocional. Bom, falamos muito sobre microtexto, mas tem muita mais coisa para a gente ver ainda. Campo de busca é outra questão importante na hora que a gente vai desenvolver uma interface. Observe que o campo de busca da Amazon ocupa bastante espaço do cabeçalho e talvez não fosse necessário para o usuário ter tanto espaço para digitar. Existem estudos que dizem que o usuário se sentirá mais confortável para realizar uma busca se o campo for bastante espaçoso. Se o campo for pequeno, talvez ele se sinta mais inibido ou pelo menos desmotivado a digitar um termo extenso. Veja bons e maus exemplos de campo de busca. Elementos que ajudam a identificar o campo de busca. Posição, canto superior direito. Tamanho grande para ser confortável para o usuário. Aplicar o conceito de affordance. Ele precisa parecer um campo de busca. E o contraste cromático. Quanto mais simples, melhor. Lembrando que em alguns casos, não é necessário deixar o campo de busca em evidência. Veja o que funciona e não funciona para as necessidades do negócio. Muito bem. Aqui do lado tem alguns exemplos de campos de busca que funcionam, que são bons para funcionar, e exemplos de como não fazer. Campo de busca. São os exemplos aqui de baixo. E aí seguimos em frente para falar agora sobre tipografia. O que é tipografia? É o tipo de letra que você vai utilizar no seu site. É tipografia. Qual a diferença entre tipografias com serifa ou sem serifa? Observe que a letra da direita, na base, possui alguns ornamentos que recebem o nome de serifa. Os grupos de fontes que costumamos trabalhar são as serifadas ou não serifadas. No exemplo, uma fonte usada de forma Arial ou outra Times New Roman, enquanto usar uma ou outra. Antes, existia uma regra em que materiais impressos usávamos fontes serifadas e em conteúdos para mídias digitais, fontes não serifadas.
Atualmente, essa regra mudou um pouco, devido à boa resolução das telas que se aproximam dos materiais impressos. Antes existia uma teoria de que a fonte não serifadas cansavam mais os olhos dos leitores. Mas atualmente, será que essa teoria não é seguida? O final aí é uma conclusão. Essa teoria já não é mais seguida. Isso. Porque o que acontece? As fontes com serifa, ou seja, Times New Roman, por exemplo, como está sendo mostrado aqui, elas eram utilizadas para material impresso, e as fontes sem serifa, elas eram utilizadas para material digital, ou seja, nas telas. Hoje, essa diferença está meio nebulosa. As pessoas podem utilizar uma ou outra para fazer projeto tanto de tela como de material impresso. Essa regra ela já não existe mais. Tá? Mas não é só isso que a gente tem a falar sobre tipografia. Tipografia. Uma opção é realizar testes de usabilidade para identificar qual é mais agradável para o usuário. Se tiver uma grande quantidade de textos, experimente usar uma fonte serifada. A serifa forma uma linha entre as letras, isto é, teoricamente agiliza a leitura. Por isso, inclusive meios digitais como Kindle, por exemplo, utilizam fontes padrões com serifa. Já com textos curtos, você pode usar fontes sem serifas, mas isso não é uma regra. Em UX, não confie em soluções mágicas que devem ser usadas sempre. O ideal é você pesquisar o contexto de seu usuário e ver qual caso é melhor. Uma das principais diferenças entre grupos é com e sem serifa, e a sensação que as fontes passam, este é um fator interessante. Então você pode pensar que a fonte serifada ela foi projetada para facilitar a leitura. Aqueles detalhes que tem no lado, vamos voltar aqui, esses detalhes que são colocados debaixo das letras, e às vezes em cima também tem esses detalhes, eles existem para fazer com que o seu olho ele caminhe de forma mais tranquila entre as letras. Mas isso não é certeza, você pode misturar tanto serifa como não serifa. Ou seja, serifada com os detalhes para textos maiores e sem serifa para textos melhores. Isso é uma regra que também já não está sendo tão utilizada. Por exemplo, o jornal The New York Times usa uma fonte serifada no seu logo e passa um ar bem tradicional. E não é apenas no logo. Todo o site utiliza Times New Roman. Eles quiseram transpor a sensação do leitor do jornal impresso para o formato digital. Já o site Music.dot utiliza fonte sem serifa. A proposta é passar uma imagem mais moderna e dinâmica. Observe que os textos também são mais curtos. Tem muito menos texto nesse site do que no site de cima. Outra questão é a disposição do texto na tela. Quando o texto é muito longo, poderíamos adicionar subtítulos para dar uma quebrada nos grandes blocos de texto. Isto auxilia o leitor a escanear a informação. Outro recurso é priorizar as informações mais relevantes, colocando-as no início e ir afunilando para as informações menos importantes. Esta é a teoria de pirâmide invertida. O objetivo é prender a atenção do usuário e oferecer a ele uma experiência boa com a leitura. Muito bem. Sans serif significa sem serifa, exatamente, é isso mesmo, tá? Alguém falou aí no chat, acho que foi o Arthur. Bom, então agora a gente vai falar sobre disposição do texto na tela. Estrutura da pirâmide invertida vertical. Você coloca em cima o que é mais importante e vai descendo e colocando embaixo o que é menos importante. Para quê? Porque você vai prender o usuário naquilo que é mais importante, a parte de cima que ele vai ler primeiro. O que é menos importante vai sendo colocado na parte de baixo. E aí, essa pirâmide não é o formato com que o texto vai estar lá, não. É a importância. Mais importante em cima, menos importante embaixo. E aí, a diferença entre dois textos mostra a importância do espaçamento. Vocês podem ver que aqui a gente tem duas vezes o mesmo texto, só que uma diferença entre eles é a qual? O espaçamento entre linhas.
No primeiro, as letras estão muito próximas, no segundo, aumentamos o espaçamento entre as letras. E aí a gente já vai falar sobre CSS, que a gente vai aprender nas próximas semanas. Lá nós temos a propriedade line-height. O ideal é usar 120% do tamanho da fonte para o espaçamento. Então, se a fonte tiver 10 pixels, você vai usar um espaçamento de 12 pixels entre as linhas. Esse é um padrão para facilitar a leitura através do espaçamento, mas isso não quer dizer que você é obrigado a seguir. Agora, finalmente, a gente chegou nas heurísticas de Nielsen. O termo usabilidade é bastante abrangente, mas possui algumas regras para que possamos definir melhor o seu uso. Jacob Nielsen é considerado o pai da usabilidade, por ter começado na década de 90 a se especializar em levantar dados de seus clientes e propor melhorias para os produtos. Então existem 10 regras importantes, 10 heurísticas, que foram propostas por Nielsen e a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Primeira, visibilidade de qual estado estamos no sistema. A gente tem que sempre saber em que ponto a gente está, de onde que a gente veio e para onde a gente vai. Eu coloquei como comentário aqui, como exemplo, a playlist do YouTube, que vai mostrando tudo que vai ser passado depois, mostra o que você já assistiu e em que ponto você está. Então, a playlist do YouTube é um exemplo de aplicação da primeira regra de Nielsen. A segunda regra de Nielsen: correspondência entre o sistema e o mundo real. É aquela questão de você utilizar sinalizações na sua interface que sejam próximas de objetos do mundo real. A barra do Photoshop, por exemplo, ela tem isso. Na barra de ferramentas você pode ver aqui, por exemplo, um pincel. O pincel está desenhado como um pincel. A ferramenta conta-gotas é um conta-gotas. A borracha é uma borracha desenhada. O carimbo é um carimbo desenhado e assim por diante. E essa é a segunda regra de Nielsen. Utilize sempre ícones que sejam próximos do mundo real. Por isso faz com que o seu usuário ele entenda a interface sem ter precisado estudar a interface. Sem precisar ir lá no manual descobrir o que é cada coisa. A terceira regra é a regra do Ctrl Z. Liberdade de controle fácil para o usuário. O usuário terá a liberdade de fazer o que quiser dentro do sistema, com exceção das regras que vão contra o negócio, né? Interferem em alguma outra funcionalidade. Mas observe o seguinte: o usuário ele tem que ter a possibilidade de sempre desfazer aquilo que ele já fez. No caso do Twitter, você pode criar um tweet, mas você não pode editar esse tweet. E aí o que você tem que fazer? Você tem que deletar o tweet. Você nunca altera um tweet, você deleta um tweet que você não quer mais. Mas isso te traz uma certa liberdade, porque tudo que você fizer, você tem como desfazer. Todo software tem que ser assim. Ele nunca pode deixar opções para o usuário que sejam impossíveis de serem desfeitas. Tá? Essa é a terceira regra. A quarta regra: consistência e padrões. É importante manter a consistência e o padrão visual por toda a interface que você for fazer. As características elas diminuem o tempo de aprendizagem do usuário. E se todo lugar o botão de enviar tiver a mesma cara que tem aqui, ó, nesse exemplo, e todo o botão de cancelar tiver essa cara também, isso vai facilitar a sua vida. Então eu coloquei esse exemplo aqui, que é um exemplo do Moodle. O botão de enviar, ele é sempre com a mesma cor, com o mesmo tamanho e com o mesmo texto. Consistência em padrão, e padrão, então, é a quarta lei de Nielsen. A quinta lei de Nielsen: prevenções de erros. Não é uma boa ideia eu deixar o usuário errar para depois você explicar que ele errou. Uma boa interface, ela não deixa o usuário errar de jeito nenhum. A busca do Google, por exemplo, ela faz isso de uma forma bem inteligente. À medida que você começa a escrever a palavra, ele já vai te mostrando
exemplos daquilo que você está digitando. De forma que se você escrever errado, ele não vai te dar exemplo nenhum. Por quê? Aqui você está escrevendo errado, isso quer dizer que não há nenhuma sugestão para aquela frase errada que você está escrevendo. Então, o usuário nunca deve ser informado, você errou. Você tem que evitar o usuário dele errar. Essa é a quinta lei de Nielsen. A sexta lei de Nielsen. Consistência e padrões, de novo. O usuário não tem obrigação... Eu tenho que confirmar se é consistência em padrão mesmo. Deixa eu anotar isso aqui. O usuário não tem obrigação de decorar qual foi o caminho que ele fez para chegar até a página. Por exemplo, quando a gente navega no Moodle, a gente tem um caminho que a gente foi fazendo para chegar até certo ponto. Aqui, ó. Meus cursos, cursos superiores, tecnólogo em análise de sistemas, segundo semestre, quinto período, o nome da disciplina, mês de janeiro. Isso daqui aparece no Moodle o tempo todo. E essa ferramenta aqui, ela tem tudo quanto é site por aí. Ela é chamada de breadcrumb. Breadcrumb, então, é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. É evitar que o usuário tenha que utilizar a memória para navegar no seu site. A sétima regra de Nielsen, flexibilidade e eficiência de uso. É importante projetar uma boa experiência com o seu sistema desde que o usuário, do usuário mais leigo ao mais avançado. O que quer dizer com isso? O seu site ele deve ter opções tanto para o usuário que acabou de aprender a utilizar o site ou o aplicativo, mas também deve ter opções avançadas. No caso aqui do software Trello, que é um software de Kanban para tarefas online, é o exemplo que a gente pegou. Você pode utilizar o mouse para navegar entre todos os cartões, que é uma ação facilmente entendida. É só usar o mouse e navegar entre os cartões. Mas você também pode utilizar as teclas direcionais, para cima e para baixo, para navegar entre os cartões desse software de Kanban. Essas setas para cima e para baixo já são um conhecimento um pouco mais avançado para o usuário. Agora, tem a opção também de usar teclas de atalho do teclado das letras. Sim, eu copiei e colei errado, Rafael, mas depois eu altero e publico de novo a apostila. Então você pode colocar teclas de atalho. As teclas de atalho já estão lá para o usuário mais avançado. Então o que a gente está querendo dizer aqui é que você pode fazer com que o seu software ou o seu site seja flexível de acordo com o usuário que ele está trabalhando. É o básico, é o intermediário, é o avançado. A oitava regra, estética e design minimalista. Toda informação extra que a gente deixa na tela para o usuário pode ser mais uma fonte de dúvida para aquele usuário. Então, um aplicativo que demonstra essa heurística é o aplicativo do Nubank. Para você gerar um boleto de pagamento da sua fatura, só é necessário 2 telas. Elas são bem simples e realmente objetivas. Na primeira tela, ele mostra uma relação de boletos e um botão gerar boleto. Clicou aqui, já aparece um layout do boleto aqui com o valor e um clique para você mandar isso para algum lugar. Então observe que é muito simples. Quanto mais simples, quanto menos elementos a tela tiver, quanto mais minimalista ela for, melhor vai ser a curva de aprendizado do usuário. O item 9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. As mensagens de erro têm que ser claras e próximas do conteúdo, ou a ação que causou o erro. Então, por exemplo, quando você deixa de informar o seu endereço de e-mail, as suas informações no site do Spotify, já aparece debaixo, ó, por favor, escolha o nome do usuário. Por favor, escolha uma senha. Por favor, insira o seu e-mail. Então, a frase, o microtexto, como a gente deve chamar, aparece logo ao lado do campo, para você saber exatamente onde é que você errou. E a última regra de Nielsen é você sempre fazer ajuda e documentação.
O melhor seria que a gente não precisasse dessa heurística, porque implementar documentação em sistema de ajuda sempre é chato. Você quer produzir o produto, mas você não vê o manual do produto como parte daquilo. E o manual do produto faz parte do produto. Isso é importante. Por exemplo, quando a gente está no formulário de pagamento, sempre tem um campo para você informar código de segurança. Você vai lá e informa o número do cartão de crédito, data de validade e tem um código de segurança. Observe que tem um desenho aqui, ó, que ele está aqui só para mostrar onde é que esse número está no seu cartão. Isso é ajuda e documentação, gente, de uma forma super eficiente, tá? Bom, nós falamos então, retornando, das 10 heurísticas de Nielsen. As 10 heurísticas de Nielsen são o segundo item da nossa aula de hoje, mas eu ainda tenho que apresentar para vocês 3 pequenas ferramentas e eu vou tentar apresentá-las de uma forma mais rápida, porque a gente ainda tem pouco, a gente tem pouco tempo agora. Primeira ferramenta que eu quero apresentar é a ferramenta do Crazy Eights. Crazy Eights, 8 Steps ou Crazy Eights, é uma técnica adaptada do Game Storming que se chama 685. Essa técnica ganhou fama através do Design Sprint, processo criado pela Google Ventures para responder questões críticas de negócios através de design, prototipagem e testes das ideias, pois nele o 8 Steps foi adotado como parte importante do processo de materializar ideias sobre um produto no papel. A ideia do 8 Steps é ajudar o time a sair da sua zona de conforto e das ideias mais óbvias. Naturalmente, temos uma forte tendência a ficar com as primeiras ideias que temos, ao invés de tomar um tempo para explorar abordagens complementares. Essa técnica é projetada justamente para combater esse padrão, pois ajuda o time a gerar muitas ideias, sem se preocupar com os detalhes ou implementações de qualquer ideia em particular. No caso aí não é time, tá? É o time mesmo. Ah, tá. Desculpa. É que tem muita palavra em inglês misturada, você achou que estava em inglês também, mas é time. É o time que vai desenvolver o software. Obrigado. Desculpa. Além disso, essa técnica também funciona como um bom exercício de aquecimento para levar o time envolvido a pensar visualmente e tomar consciência do poder do pensamento visual para representar informações. Embora você vá estar gerando ideias, não pense nisso como um brainstorming, pelo menos não do tipo que todo mundo está conversando e interagindo. Em vez disso, em um primeiro momento, todos da equipe estarão trabalhando silenciosamente, individualmente e muitas vezes em torno da mesma mesa. Basicamente, cada indivíduo do time é convidado a esboçar 8 ideias em 5 minutos, ou seja, 40 segundos por esboço, o que é um pouco crazy, mas ao mesmo tempo é uma ótima maneira de obrigar você a desligar a... Não dá para ler o resto aqui, mas isso não importa, vamos seguir em frente, porque tem mais uma tela que vai explicar passo a passo como é que a gente faz. E mais uma vez, eu coloquei texto demais na tela. Bom, o passo a passo. Vou explicar para vocês como é que é essa técnica do Crazy Eights. Distribua as folhas A3. O que é uma folha A3? Ela é o dobro do tamanho da A4. Então, um A4 é mais ou menos o tamanho, o A3 seria um pouco maior, tá? E canetas para todos os participantes. Faça com que todos dobrem a folha de papel 3 vezes, de modo que todos tenham uma folha dividida em 8 pedaços. Daí vem a palavra Crazy Eights. A folha vai ficar com essa cara aqui, ó, dividida em 8 pedaços. Peça à equipe que desdobre o papel e observe a grade com 8 retângulos que foi criada. Dê 5 minutos no total para desenhar 8 interações-chave do software que será desenvolvido, uma média de 40 segundos para cada quadro. Vocês podem olhar para essa tela, que foi desenhado então, no caso aqui, desse exemplo, a pessoa utilizou o papel no modo paisagem porque ela está desenhando telinhas de celular. Agora, você pode utilizar para desenhar telas de um computador desktop mesmo, para um site, por exemplo, basta você utilizar a folha em modo
retrato, em pé, ok? Ao longo do exercício, continue a lembrar as pessoas do tempo e se certificar de que está claro que elas devem esboçar e repita conforme necessário. Uma vez finalizado, convide cada participante para compartilhar seus esboços favoritos, obter feedback do seu time e definir quais interações são fundamentais para o seu produto e ideia funcionar. Então, no final, aí você vai fazer uma votação. Agora você teve tempo de pensar e colocar no papel as ideias mais óbvias. Terá que fazer novamente o mesmo exercício e a ideia é que você refaça o Crazy Eights, mas dessa vez a pessoa vai ter um tempo maior para trabalhar. E aí vão surgir as ideias menos óbvias, vai surgir a inovação. Aquele primeiro momento que você deu só 40 minutos para cada pequena telinha, era para as pessoas escreverem o mais óbvio possível. Agora você vai dar uma nova folha e dali vão sair as ideias menos óbvias. A primeira é para você limpar a obviedade, a segunda é para você trazer a criatividade para a reunião. Tá? É essa a ideia do Crazy Eights. E aí depois vem um momento para você fazer a votação. Como que você vai votar? Utilizando uma técnica chamada Zen Voting. Observe que até o desenho é o mesmo da tela anterior. Zen Voting. Uma ferramenta interessante para a tomada de decisões em equipe é o Zen Voting, que é uma forma de evitar o viés OPMBP, opinião de pessoa mais bem paga. A ideia do Zen Voting é gerar uma votação mais tranquila e democrática para os participantes de uma sessão, de maneira a garantir que todos possam fornecer as suas opiniões e ideias. Você também pode interpretar o Zen pelo fato de votar pelo fato do voto ser silencioso, ou seja, a equipe vota silenciosamente nas opções, evitando a persuasão de algum integrante da equipe. Uma das maneiras mais clássicas de realizar um Zen Voting é estabelecer um número de votos para cada participante, de maneira a permitir que ele distribua livremente os seus votos em ideias que considera relevantes. Também podem ser oferecidos votos negativos, em um número menor, ou seja, o usuário pode votar em algo que não gostou. Uma abordagem simples, mas funcional, é oferecer 3 votos positivos e 1 voto negativo para cada participante. Fica bem interessante para observar os argumentos dados por cada um dos integrantes após o final da votação, caso estes estejam dispostos a falar. Muito bem. Então, vejam, você, na técnica anterior, cada um desenvolveu uma série de ideias de interface para o site, ou para o aplicativo do celular, não importa. E aí, agora, a equipe vai votar nas ideias melhores. Tá? Os botões verdes são votos positivos e os botões vermelhos são votos negativos. E aí, finalmente, chegamos na nossa última ferramenta. Aqui não é uma técnica, é uma ferramenta, que é o Marvel Prototype. O que é o Marvel Prototype? É uma ferramenta onde você vai fazer um protótipo do seu site, do seu aplicativo, do seu software. No caso nosso aqui, do seu site. Eu utilizei aqui essa ferramenta para construir um pequeno manual. Então, essas 5 folhas, as 5 folhas que estão aqui, são 4 na verdade, elas estão aqui para ensinar vocês de como utilizar o Marvel Prototype. Vou explicar aqui que essa primeira folha aqui é a apresentação de como que é o Marvel Prototype. Então aqui você faz um login gratuito. É claro que você tem uma opção que você pode pagar. Essa tela aqui ele já está setado no meu link. Então ele falou, Welcome Back Marco. E ele pede para ir direto para o dashboard, que é a nossa tela de trabalho. Cliquei aqui no dashboard. Já cheguei aqui, e aí eu vou voltar para a aplicação. Essas 3 telas aqui, que é uma telinha de manual, essa e essa. São telinhas explicando de como é que o Marvel Prototype funciona. Eu peguei o protótipo que eu utilizo
que é construído durante todas as minhas próximas aulas e desenhei o protótipo inteiro dele no Marvel Prototype. Eu fiz isso no semestre passado, no começo do semestre passado, para poder construir todo o protótipo no Marvel, para poder mostrar para os alunos. E aí sabe o que aconteceu? Eu não usei mais o Marvel Prototype durante um semestre. Eu voltei a utilizar hoje. E adivinha o que aconteceu quando eu entrei no meu login, dentro do Marvel Prototype? Eles tinham apagado o meu login, porque eu demorei meses sem utilizar. Então, todo o protótipo que eu fiz se perdeu. Acontece que um usuário tinha compartilhado comigo o protótipo dele. Aqui, ó, protótipo by Jorge, que é um aluno do semestre passado, 30 de março. Eu vou utilizar esse protótipo dele para poder mostrar para vocês como que é o projeto do Marvel Prototype. Vocês podem aqui, então, observem, assim como o Jorge fez, vocês vão poder projetar o site de vocês, fazer o protótipo do site de vocês dentro do Marvel e depois compartilhar isso comigo, tá? É perfeitamente possível. Voltando aqui, esses 3 slides aqui, ó, o 2 de 5, o 3 de 5 e o 4 de 5 explicam detalhadamente como utilizar o Marvel Prototype. O último aqui, o último slide, mostra para vocês que existem outras ferramentas de prototipação no mercado que vale a pena vocês conhecerem. Proto.io, Balsamiq, UXPin, Canvas Flip, Adobe XD, InVision, todas essas são ferramentas de prototipação, tá? Mas a Marvel, eu considero ela mais divertidinha de utilizar. E eu vou tentar mostrar para vocês, nesses últimos minutos, como que funciona o Marvel Prototype. Para isso eu vou pegar essa tela e jogar para cá, e pegar a minha outra tela e jogar para cá. Muito bem. Aqui tem um projeto, esse é o meu dashboard, a minha área de trabalho. Aqui eu tenho um projeto, que na verdade é um projeto que o Jorge compartilhou comigo. Eu posso criar aqui um novo projeto, ó, botão Create Project. Create Project. Quer usar o quê? Um protótipo? Ou você quer criar um teste de usuário? Vou falar mais sobre isso mais para frente. Então, cliquei aqui, ó. E aí, ele caiu numa tela dizendo que upgrade to create unlimited projects. Free. Ah, que legal! Um projeto ativo. Eu só posso ter um projeto ativo. Que era, no caso, no semestre anterior, era aquele projeto que eu tinha criado. Agora, sabe o que vocês podem fazer? Se vocês quiserem utilizar mais de um projeto utilizando o Marvel Prototype, cria mais de um e-mail. Isso resolve o problema, tá? Então eu aqui, como eu estou com o projeto do Jorge, do semestre passado aqui, eu não posso criar outro projeto. Mas eu posso entrar com outro e-mail e criar outro projeto, criar uma outra conta, né? Se eu clicar em View, ele vai mostrar as telas do meu projeto. Eu posso criar várias telas no meu projeto. Tá? Para criar uma nova tela, como é que cria uma nova tela, hein? Aqui tem uma opção de aumentar. Aumentar um pouquinho a tela. Upload or Create Designs. Se eu clicar aqui, eu posso criar uma nova tela. E vejam que existem duas opções para você criar a tela. Você pode fazer um upload de um arquivo desenhado, PNG, JPEG. Você desenhou a tela no PowerPoint, por exemplo. Você pode fazer o upload dela. Ou você pode desenhar a tela no próprio Marvel. Eu vou clicar nessa opção aqui de desenhar a tela no próprio Marvel. Para mostrar para vocês como é que funciona essa tela de desenho de telas do Marvel. Eu posso botar elementos retangulares aqui. Esses objetos retangulares poderão ser, por exemplo, uma tela de, sei lá, um campo de busca.
aí eu posso mudar essa cor, colocar ele uma cor vermelha. Aqui. Eu posso colocar adicionar um botãozinho. Aqui. Melhor seria o botão de lixeira. O botão de lixeira. Aqui eu posso escrever um texto. Digite aqui algum microtexto do seu site. Pronto, digitei. Agora eu posso posicionar isso na minha tela. Isso daqui sai daqui? Não, né? Eu posso aqui, ó, utilizar muitos elementos. Tem muito elemento aqui, gente. Muita coisa. Tá? Muito. Tem janelinha, ícones. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer traço. Vou fazer uma linha aqui. Eu posso... O que é isso aqui? Eu posso trazer títulos. Vou clicar e criar um título específico. Vou para botar aqui em cima. Todos esses elementos que estão na tela, ó, tem uma infinidade de propriedades do lado direito que podem ser utilizados. Tá? E aí eu dou close na minha janela. Ó, a janela está aparecendo aqui já. Ó. Ela vai aparecer aqui. Tá vendo a telinha que eu criei? Criei mais uma tela. Aí, você pode, a partir do momento que você tiver com todas as telas desenhadas, o próximo passo é você criar a navegação entre as telas. Para fazer isso, eu vou entrar no protótipo. Esse protótipo. Então, vendo aqui esses elementos aqui, ó, elemento quem somos, em azul, essas são as áreas clicáveis do meu protótipo. Para explicar melhor para vocês, eu vou criar uma nova área clicável. É só pegar e arrastar. Ó. Criei uma área clicável nesse ponto aqui. Eu posso mover isso para qualquer lugar. Eu coloquei aqui em cima. E nessa área clicável, aparece aqui embaixo o que eu vou fazer com ela. É para você ir para outra tela. Aí você diz qual tela que é. Vou falar que eu quero ir para a minha tela nova que eu criei. Nossa, que confusão. Qual é a Screen Transition? Você pode definir como é que vai aparecer essa transação. Ó. Quando eu clicar, como é que vai aparecer? Tá? Eu vou usar esse flip aqui. Apareceu bonitinho. E qual é a ação? É para mover para um lado, mover para o outro, porque ele está preparado para fazer dispositivo de celular também. Ou é simplesmente clicar. E aí você pode escolher qual a opção aqui. Tá? No meu caso aqui vai ser um clique. A opção mais simples. E aí eu dou close. E essa é a parte do prototype. Eu posso voltar aqui para o meu padrão. E aí a última coisa que eu quero ensinar para vocês, dá play. Play. Na hora que eu dou play, ele gera para mim a interface totalmente clicável. Observe que se eu clicar em alguma área que não é clicável, ele fica dizendo para mim, ó, as áreas clicáveis são essas aqui. Lembra que eu acrescentei um botão aqui em cima da logo? Então, se eu clicar agora aqui, ó, o que vai acontecer? O efeito de flip com a página que eu tinha criado. Posso voltar para a página. Eu não botei botão para voltar aqui nessa página, então não tem como eu voltar. Eu vou ter que carregar com F5 de novo o protótipo. Não adianta, tem que voltar para cá. Ó, se eu clicar no Quem Somos, eu venho para cá. O rapaz lá, o Jorge, também não botou o botão de voltar. Tem que ter botão de voltar, hein, gente? Contato. Voltando. Então, observem. Você tem 3 coisas a fazer no Marvel. Primeiro, criar as telas. Cria todas as telas do seu site. Segundo, clica em Prototype. Cadê o protótipo? Em qualquer uma delas, você pode clicar em Prototype. E aí você acessa o lugar onde você vai colocar os botões clicáveis e para onde que esses botões vão levar. E terceiro, você clica no Play. O Play vai executar. Quando você clica no Play e executa, observem que ele cria aqui um link.
um endereço. É esse endereço que vocês vão postar. Você copia esse endereço e é esse endereço que vocês vão postar na atividade prática. Vocês vão postar na atividade prática. Nossa, professor, mas pelo amor de Deus, eu vou ter que utilizar isso vai dar muito trabalho. Não se preocupem, não vai dar trabalho. Vai dar trabalho sim. Mas esse trabalho é para o dia 12 de setembro. Vocês vão ter 2 semanas para fazer isso com calma. Criar um protótipo do site de vocês. Professor, Eu pergunto, comentários, dúvidas? Heber? esse protótipo aí depois dá para ser aproveitado na criação do site mesmo, ou ele é só o protótipo mesmo? Ele é só para ser mostrado para o usuário, para o seu futuro usuário. Ah, entendi. Para o seu cliente. Apresentação, né? Antes de você sair codificando em HTML e CSS, você vai fazer os desenhos. Lá você pode, inclusive, você pode fazer o desenho numa folha de papel do seu site. Isso é uma ideia que eu estou dando para vocês. Desenha na folha de papel, tira uma foto e você pode fazer upload disso pro Marvel. Ele vai reconhecer cada foto sua como sendo uma telinha. E aí você vai colocando áreas clicáveis em cada desenho que você fez. Mas nem precisa desenhar no papel. Vocês viram lá que tem todo um editor de telas à disposição de vocês. Certo? Beleza. Pode, para dar seguimento no que a gente já fez até agora, né? Sim. Vocês escolheram um projeto, né, em aulas anteriores. Vocês vão agora prototipar esse projeto de site. Show de bola. Para que depois a gente já comece a codificar o site de verdade. Esse semestre a gente vai começar a codificar, programar em HTML já? Na verdade, o que a gente vai fazer é isso esse semestre, Heber. O que acontece é que antes da gente cair na codificação, eu acho importante a gente ter noções teóricas de como se desenvolve o site, entendeu? Essas questões de UX eu considero muito importantes para a gente, antes de sair codificando em HTML e CSS direto. Beleza. Ô Marco, deixa eu fazer uma pergunta. O site que eu tinha mais ou menos idealizado é aqueles que, tipo assim, você vai deslizando a tela para baixo várias vezes. E aí, talvez algum botão de cima te joga na mesma tela, só que um ponto mais abaixo. Nesse caso aí, tem jeito de prototipar nesse sentido? Bom, porque quando eu prototipei o meu site, eu tive esse problema também, porque ele não tem, o Marvel, ele é limitado em telas, são telas. E aí eu tenho uma tela que ela, na verdade, ela desliza para baixo, ela é compridona, ela tem um monte de coisa nela, no meu protótipo. Aí o que acontece? O que eu fiz? Daria até para mostrar isso, mas como o Marvel apagou a minha conta, eu vou ter que construir isso tudo de novo. É o seguinte, você vai desenhar, por exemplo, vamos dizer que a sua tela caberia em 3 telas. Você vai desenhar a sua tela 3 vezes, cada uma com conteúdo, um debaixo do outro, e você vai simular isso da seguinte maneira. Você vai botar um botão de rolar a tela no canto direito. Quando você clicar nesse botão, a sua tela vai deslizar. Na verdade, vai parecer que você está deslizando, mas você está, na verdade, acessando uma outra tela. Deu para entender, Gustavo? Entendi. Beleza. Dá para simular isso no Marvel. Eu consegui, ficou legal. Mais perguntas, mais dúvidas? Eu vou voltar a falar no Marvel na próxima aula, tá? Para ver se, de certa forma, eu pego mais alunos e também eu separo um momentinho no começo da próxima aula para tirar as dúvidas daqueles que foram lá, mexeram no Marvel e tiveram alguma dificuldade. Então, eu vou separar um tempo na próxima aula que é depois de amanhã, né, na segunda-feira, para poder falar de novo sobre o Marvel. Então, se vocês tiverem um tempinho, brinca lá com o Marvel para vocês verem que dificuldades vocês estão tendo para a gente tirar as dúvidas na segunda-feira, tá bom? Eu acho que eu já tenho até uma dúvida. Diga. É por conta que a última atividade, eu acho que eu te entreguei no mesmo dia, que você tinha liberado mais cedo, aí eu já fui mexendo. Tá. E fui ler essa próxima atividade. No site da Marvel, eu não entendi o caminho para começar. Por causa caminho que eu para faço, começar. por causa que fiz o meu registro. Certo.
Aí apareceu a área limpa. Isso. Bom, aí você tem que criar o projeto. No meu caso, eu tenho um projeto lá criado. Deixa eu entrar lá de novo, rapidinho. Se eu só capturar a tela aqui rapidinho. É coisa à toa, eu acho que eu nem investi muita atenção na hora. Eu só criei a conta e depois eu mexo. Mas na página, é o seguinte, na página 43, Arthur, a página 43 do livro 3, no nosso manualzinho aqui, da nossa apostila da aula de hoje, você tem a explicação, eu acho, ou não? Deixa eu ver. Ah, tá. Lembrei aqui onde que é. Lembrou já? Ótimo. Beleza, criei meu projeto, aí tem... Aí você vai, dentro do projeto, você vai criar suas telas. Start Designing, use Example Prototype. Aí Start Design, né? Isso. Upload or Create Design. Show, já deu certo aqui. Ah, legal demais, muito bom. Eu que não tinha fuçado mesmo. Não, tranquilo. A interface, ela é chata, mas é uma interface diferente, que provavelmente nenhum de vocês tinha utilizado até hoje. Então é comum que vocês tenham uma certa dificuldade. Mas vejam, eu deixei 3 páginas da apostila de hoje focadas em explicar para vocês como fazer as coisas dentro do Marvel, tá bom? Show de bola, E na segunda-feira a gente volta no Marvel para aprender mais um pouquinho. Por hoje é só. Bom fim de semana para vocês e até segunda. Fechou. Até mais, Marco. Bom fim de semana, bom descanso. Falou, Marcão. Bom fim de semana aí, professor. Até mais. Tchau, Leidilene. Tchau, Emanuele. Tchau, professor. Bom final de semana aí. Até segunda. Tchau, Matheus.